pastor da igreja Bola de Neve, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tenho uma missão lá do Senhor, junto com os meus irmãos. Mas eu quero focar na missão que eu tenho para entregar a vocês hoje aqui nessa casa, amém? E eu estava lá em cima, perguntando ao Senhor, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? O que o Senhor quer fazer através da minha vida nesse lugar? Porque eu acredito que o Senhor, quando Ele nos leva a alguns lugares, Ele quer fazer algo especial. Ele tem algo preparado para nós, tem algo preparado também para a minha vida que estou ministrando, tem algo preparado para essa igreja. E o Senhor, no início desse culto ali, me tomou numa adoração. Não mexe aqui não, pelo amor de Deus, nada. E o Senhor tomou numa adoração, uma oração. Pode deixar aqui. E o Senhor começou a falar comigo também sobre a vida de algumas pessoas aqui nesse lugar. Bem, então eu tenho algumas coisas para trazer para algumas pessoas aqui para a igreja, mas eu vou deixar isso para o final, porque eu tenho certeza que o Senhor vai transformar a atmosfera nesse lugar, amém? O que o Senhor quer fazer aqui nessa igreja é tornar essa casa um lugar de habitação, amém? Eu acho que se você entende isso no Espírito, você vai regozijar com essa palavra. E você vai entender aquilo que o Senhor está querendo fazer conosco, com vocês, nessa nova temporada, não só nessa noite, mas nessa nova temporada. O Senhor tem para Bola de Neve, Juiz de Fora, um lugar de habitação da sua presença. Amém? O Senhor, Ele não tem apenas um lugar de visitações esporádicas, de uma visitação de vez em quando, ou que você sai de um culto e fala, poxa, esse culto foi muito legal, foi muito avivado, mas o outro foi de uma maneira, não. O que o Senhor tem profeticamente para essa casa é um lugar de habitação. Então feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, por essa palavra, por essa conferência. Agradecemos por cada palavra que foi colocada, Senhor Deus, aqui nessa igreja semeada desse altar. E nós estamos semeando sim, Pai, nesse momento, porque nós acreditamos numa atividade profética do Senhor. Nós acreditamos na Tua presença, nós acreditamos no quanto o Senhor é bom e poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos por cada resultado que vai ser gerado aqui. Te agradecemos por cada palavra que é liberada. Te agradecemos, a Deus, pelo resultado dessa palavra de hoje nos nossos corações e nessa igreja. E assim nós clamamos, Pai, damos esse ambiente, essa glória ao Senhor. Coloca anjos acampados aqui ao redor desse altar, na porta da igreja, ao redor dessa igreja, anjos de fogo, com espadas de fogo. Libera anjos mensageiros e que qualquer tipo de atividade demoníaca nós repreendemos e cancelamos agora no nome de Jesus. Todo espírito de distração, de sonolência, tudo aquilo que vem para dispersar, para trazer os teus filhos para longe do teu coração, seja cancelado agora no nome de Jesus. Que o fogo do Senhor seja gerado dentro de nós, que uma intensidade do Senhor seja gerada dentro de nós, que o poder da tua palavra venha ser gerado dentro de nós, e nós venhamos aqui, Senhor Deus, viver uma liberdade que só o Senhor pode produzir, viver uma transformação que só o Senhor pode produzir, porque queremos aquilo que só o Senhor pode fazer, a tua habitação, a tua glória nesse lugar. E quem crê nisso dá glória a Deus e aplauda o Senhor por toda a tua força e entendimento, em nome de Jesus. Abra comigo 1 Samuel capítulo 19. Lá no versículo 18. Eu acho que eu combino lá na igreja, toda vez que eu pedi para abrir o versículo, você dá glória a Deus bem alto para saber o que você achou, tá bom? Então você já achou, então glória a Deus. Eu gosto de culto barulhento, tá bom? Então você pode gritar, você pode falar, só não fala com um amigo do lado como é que está sendo o jogo de hoje, então a programação, que não é legal. Agora sobre o culto você pode gritar, pode ficar de pé, dar liberdade. Nós estamos num ambiente que a presença do Senhor está se manifestando aqui nesse lugar. 1 Samuel 19, versículo 18, na King James, isso aí, querido, lindamente. Davi tinha, pois, fugido, escapou, foi ter com Samuel em Ramá. Ele contou detalhadamente tudo que Saul tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas. Repete comigo, Naiote, casa dos profetas.
No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e apoderou-se de cada um deles. Eles também experimentaram a mesma visão profética. Logo Saul foi informado do que ocorrera, e apressou-se a mandar outros mensageiros, aos quais da mesma maneira entraram em êxtase. Em seguida Saul mandou o terceiro grupo, e também estes foram tomados para aquele transe profético. Finalmente Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá. Chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Seco, indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi, informaram que eles estavam nas celas, na casa dos profetas em Ramá. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também dominou. E ele, profetizando por todo o caminho, até chegar na casa dos profetas em Ramá. E ao chegar, despojou-se das suas vestes, profetizou sobre o mesmo arrebatamento dos profetas na presença de Samuel, e caído ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por esse motivo se acostumava dizer: está Saul também contado entre os profetas. Só para você entender um pouquinho o que aconteceu aqui, por que levou essa fuga de Davi para esse lugar chamado Naiote. Davi, como nós sabemos, foi um rei de Israel, mas aqui ele era apenas um soldado do rei no momento que era Saul. E Saul estava sendo tomado ali por uma raiva, estava sendo tomado por um sentimento contrário a Davi. E Davi, ele estava casado com a filha do rei, só que o rei já conspirava para matar Davi. Até que um dia Davi estava ali dormindo com a sua esposa Mical, e o que acontece? Ela descobre os planos do seu pai para matar o seu esposo. E ela fala para Davi: Davi, olha só, você precisa tomar um rumo, você precisa caçar um rumo na tua vida, porque meu pai está vindo te matar, e se ele te pegar, já sabe. Então o que Davi fez? Davi fugiu. Mical colocou ali um travesseiro com pelos, como se fosse uma cabeça, colocou uma estátua na cama para simbolizar que o seu marido estava deitado do lado dela. E quando os soldados de Saul chegaram para poder matar Davi, o que aconteceu? Davi tinha fugido. E nesse momento, um homem que tem um chamado de Deus fortíssimo na vida dele, servindo ao rei, morando no palácio, casado com a filha do rei, agora passa a ser um fugitivo, um homem perseguido, um homem que entrou pelo palácio por causa das suas guerras, por causa daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, estava saindo daquele lugar pela janela, e ele coloca os seus pés no chão. A palavra diz, versículo 18, sua Bíblia está aberta. Davi tinha pois fugido, escapou e foi ter com Samuel em Ramá. Ele contou detalhadamente tudo que Saul tinha feito e tentado fazer. O que acontece? Nesse momento que Saul ele pula da janela, ele foge, ele coloca os seus pés no chão, perseguido, ele tem que tomar uma decisão. Ele vai para a esquerda ou ele vai para a direita? Ele sobe ou ele foge? Para onde ele vai? Momentos de adversidade são momentos suscetíveis para tomarmos decisões na carne, decisões nas emoções. Momentos de adversidade são momentos onde nós estamos ali mais sensíveis a seguir um rumo daquilo que é mais fácil fazer, daquilo que aos nossos olhos parece ser motivo de proteção. Então, Davi, naquele momento, ele poderia ter saído daquela janela, fugido, ter ido para a casa do seu pai, para a casa de um amigo, ou então ter feito uma tropa ali com outras pessoas para se rebelar contra Saul. Mas a palavra diz que Davi, ele foi para um homem, e esse homem era Samuel. Quem era Samuel? Repete assim comigo: quem era Samuel? Quem era Samuel? Vou te dizer. Samuel, ele era um profeta do Senhor. Samuel era uma figura de Deus em Israel. Ele era um grande profeta. Ele era um homem ali que ele era a voz do Senhor. Era como se fosse um juiz, como se fosse um homem que estava dando direções, um líder espiritual do Senhor. Então naquele momento, se você analisar essa história de uma forma profética, Davi, ele vai
Samuel. Davi corre para perto de Samuel. Davi corre para perto de alguém que fosse um líder espiritual, alguém que pudesse dar uma palavra para ele, alguém que pudesse dar uma direção, alguém que pudesse dar um norte para Davi naquele momento de dificuldade. Porque nós temos que entender aqui, momentos de adversidade, momentos de dificuldade, nós temos que estar cercados de pessoas que escutam a voz de Deus. Nós temos que estar cercados de pessoas que carregam a palavra de Deus. Nós temos que estar cercados de pessoas que exalam a presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Momentos de dificuldade no teu casamento, sempre tem um falando assim: não, vai pro bar, vai beber, tá preso nesse casamento aí, vai olhar outras menininhas, vai olhar outros rapazes. Ah, tá com dificuldade no teu trabalho, não tem problema, pega aquele negócio lá, você está com dificuldade, pode meter a mão, faz aquela falcatrua, pode fazer aquele esquema, não tem problema. Momentos de diversidade são momentos que provam o nosso coração. Amém. Momento que expõe a realidade daquilo que nos impulsiona, do que está dentro de nós. E todavia ele chega nesse lugar, ele encontra Samuel, encontra o homem de Deus, e o homem de Deus ele dá uma direção para Davi. Se você, em um momento de adversidade, procurar a palavra do Senhor, procurar o homem de Deus, procurar pessoas que carregam a presença do Senhor, eles são suscetíveis a trazer uma direção de Deus para a tua vida. A direção de Deus para a tua vida. Então ele chega para Samuel, conta tudo que aconteceu, e Samuel pega Davi e vai se refugiar em um lugar chamado Naiote. O significado dessa palavra Naiote quer dizer habitação. Em momentos de dificuldade, momentos de perseguição sobre a vida de Davi, ele corre para o homem, ele corre para o líder, ele corre para a presença de Deus, e esse homem tira Davi daquele lugar de turbulência e leva Davi para um lugar de habitação. Quem está com a Bíblia aberta? Versículo 19. Então foram dizê-los a Saul: descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Então a palavra fala que Davi, ele estava vivendo nesse lugar. Davi estava vivendo nesse lugar de habitação. Davi estava vivendo no lugar onde a presença de Deus estava. Em Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua habitação. Momentos de guerra, momentos de dificuldade, momentos de adversidade, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai sempre desfrutar da bênção do Senhor. Pode o mundo estar desabando ao teu redor, pode as coisas estar dando errado à volta, você pode olhar o cenário da internet está se acabando, você pode estar cercado de notícias ruins, mas se você permanece no lugar da habitação do Senhor, se você permanece no lugar da habitação do Altíssimo, você sempre vai desfrutar das bênçãos. Sempre. Então Davi estava habitando nesse lugar. Davi estava habitando nesse lugar. Só que eu quero que você entenda o que acontecia nesse lugar. Quando vem na nossa mente um lugar de proteção, você imagina como? Quem aqui já brincou de, quando era criança, de polícia ladrão, de forte abaixo, você colocava caixa de papelão, né? Você se escondia em lugares, porque você pensa que lugar de proteção é aqueles lugares que são muros fortes. Geralmente os castelos dos exércitos são assim, muros fortes, cercados de guarida, cercados de proteção para guardar aquilo que tem no interior, aquilo que é precioso. Mas a palavra de Deus no versículo 20 diz que imediatamente Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles, e eles também
experimentaram da mesma visão profética. Olha só, você consegue entender o que aconteceu nesse lugar? Davi estava lá em Naiote, Davi estava no lugar de habitação. Homens de Saul saíram daquele lugar com o propósito de capturar Davi, com o propósito de levar Davi preso, talvez até matar Davi, de fazer um mal para Davi. E quando chegaram naquele lugar, encontraram 40 pessoas armadas, sim ou não? Vamos igreja, sim ou não? Não. Não, né? A resposta é não, fica bonito no Instagram. Sim ou não, igreja? Não. Ah, como é que fica? Essa hora que a pessoa da mídia faz um rios assim, a igreja responde. Chegaram lá e encontraram um monte de pessoas, um monte de soldados armados ali, protegendo aquele lugar, sim ou não? Muros altos protegendo aquele lugar, sim ou não? O que protegia aquele lugar era a presença de Deus. Aleluia! A presença de Deus. Então um grupo de soldados, um grupo de homens enviados por céu chegaram naquele lugar. Vamos lá, vamos prender Davi. Mas quando eles chegaram lá, viram um grupo de homens profetizando, sapateando no poder, dando glória, cantando louvores, o ambiente tomado pela presença, os corações que estavam corrompidos, os corações que estavam totalmente desviados, os corações que estavam cheios de mal, eles foram capturados pelo mesmo ambiente profético. E essa palavra profetizar, na sua raiz hebraica, ela está dizendo, sabe o que? Sob a influência de um espírito divino. Então aqueles homens que chegaram para fazer o mal, aqueles homens que chegaram para capturar, aqueles homens que chegaram para matar, eles foram tomados pelo espírito divino. Ei, o que muda um coração perverso, o que muda um coração trancado, o que muda um coração de pedra, o que muda uma intenção errada é a verdadeira presença de Deus. Amém. Então hoje nós estamos vendo muito movimento no Instagram, muito movimento de marketing, muito movimento de tudo envolvendo a igreja, mas o que muda uma vida verdadeiramente é a real presença do Espírito Santo. Sabe que você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. E olha o que acontece no versículo 21. Logo Saul foi informado de que ocorrera e apressou em mandar outros mensageiros atrás da mesma maneira entrar em êxtase. Em seguida Saul mandou o terceiro grupo e também estes foram tomados por aquele transe profético. Saul nessa história aqui foi um dos maiores evangelistas. Tinha a galera lá em Naiote, a igreja estava lá começando e ele falou assim, vai lá, vê o que acontece naquele lugar, prende Davi. Mandava um grupo lá, o grupo ficava, mandava o segundo, ficava, mandava o terceiro, ficava. Davi estava enchendo a igreja. Davi estava tornando aquele lugar cada vez mais cheios, porque não há conspiração de homens, não há conspiração do inferno que resista ao plano de Deus para a tua vida. Amém. Não há plano do inferno, não há articulação do inferno que vai crescer, que vai, sabe, acontecer diante daquilo que Deus tem para essa igreja. Amém. Mas disseram, mas falaram, mas aconteceu. Querido, quando Deus dá uma ordem, a coisa acontece. Quando Deus dá uma ordem, o ambiente é transformado. Quando Deus dá uma ordem, as vidas são enviadas. Quando Deus manda, tudo acontece. Fique firme, posicionado, adorando a Deus, construindo um lugar de habitação, atraindo a glória, porque Deus vai mandar pessoas para esse lugar. Deus vai mandar vidas para esse lugar. Deus vai transformar cada vez mais essa igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus, bem alto, aplausos a Deus. Aqueles homens foram capturados por aquela presença porque alguém construiu aquele lugar. Naiote era um lugar de habitação. Quando eles chegaram lá, o primeiro destacamento, o segundo destacamento, o terceiro destacamento,
continua firme, continua caminhando, continua avançando, porque Deus chamou vocês para esse tempo. Amém. Então Saul, vendo tudo aquilo que aconteceu, sabe o que Saul faz? Eu vou lá. Como assim vai o primeiro grupo, ninguém volta? Como assim vai o segundo grupo, ninguém volta? Como assim vai o terceiro grupo, ninguém volta? Eu vou. O homem que era o rei, o homem que estava com a presença de Deus dentro dele, agora não tinha mais. E ele fala assim: estão indo, estão voltando, está acontecendo alguma coisa lá. Eu vou lá. E começou a desafiar a presença de Deus que acontecia. Olha para quem está do seu lado e diz assim para ele: mal sabia que Deus tem um plano. Beleza? Foi legal? Eu só faço isso quando eu estou aqui em cima, quando eu estou embaixo eu não gosto não. Entendeu? Então você vai fazer agora de novo com força. Olha para a pessoa que está falando e fala assim: irmão, mal sabia ele que Deus tem um plano. Vira para o teu outro lado e fala assim: irmão, tu não sabe de nada. Deus tem um plano na tua vida. Isso aí. Isso aí, mandar. Aleluia. Glória a Deus. Você não tem noção do que eu estou fazendo daqui a pouco aqui. Eu só estou me mandando aqui para conseguir pregar. Deus tem um plano na tua vida. Amém. Rapaz, se eu te contar uma história, eu tinha medo de crente. A última vez que eu vim em Juiz de Fora foi com uma rei, uma pedreira que tem ainda existe. A última vez, eu estava lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. O pessoal falou assim: vamos ali rapidinho numa rei, vamos de Juiz de Fora. Eu falei: vamos. Pertinho, né? Mas Deus faz isso. Deus traz um dia quando apontou o pecado e traz outro dia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tinha medo de crente. Eu não sei entender um pouquinho que era eu. Não vou ficar dando testemunho daquilo que eu quero fazer na minha vida, não. Aí minha mãe, ela fazia um culto na minha casa à tarde. E o que eu fazia? Na hora do culto eu ia para a academia. Eu saía de casa. Eu falava assim, porque minha mãe sempre foi batista. Hoje minha mãe é bola de neve, mas minha mãe era batista. E o pessoal que tem um pouquinho de denominação sabe que os batistas são mais contidos, né? Minha mãe era batista, só que ela fazia o culto em casa com as irmãs de oração, com as irmãs igual a mãe do Paulo, né? Com as irmãs do toque. Então você já sabe que é um culto onde as irmãs do toque estão, as coisas acontecem, não é verdade? Oh, aleluia. Aí o que eu fazia? Quando as irmãs do toque chegavam, o que eu fazia? Eu saía. E eu ficava lá horas, não, até a hora do culto acabar. Só que nesse dia eu fui para a academia, eu esqueci que estava dando culto em casa. E eu cheguei bem na hora que o culto estava no poder, fogo e glória. Aí quando eu abri a porta, me levanta uma irmã tomada. Rapaz, mas uma irmã dessa idade, grande que nem eu, porque naquela época eu usava os aditivos para ficar grande, e ela foi tomada, ela falou assim: varão, não te vejo com essas vestes. Deus tem um ministério para a tua vida e Deus está trocando as tuas vestes hoje. Aleluia. Só que aí o que eu fiz? Eu fiquei com medo. E geralmente a pessoa que não está com medo, ela recua, ela avança. E eu olhei para ela e falei assim: eu uso essas vestes mesmo, eu sou professor de educação física. Para quem não sabe, também atuo nessa parte. E ela olhou para mim assim, ficou aquele clima assim, aí eu fui pro meu quarto morrendo de medo. Só que eu nunca esqueci daquela palavra. E Deus me tocou, e Deus me pegou. E depois eu tive a oportunidade de anos, depois de ligar para ela e falei assim: irmã, você lembra daquele dia? Ela falou assim: lembro. Então eu sou aquele cara. E Deus me pegou, e hoje eu sou um pastor, eu prego a palavra de Deus. Glória a Deus. E ela falou para mim assim: você não sabe, aquele dia eu achei que você ia me bater. Eu falei: eu também achava isso de você. Mas eu quero dizer para você, querido, que não adianta fazer cara feia, não adianta ter coração bom.
vida, Ele vai. Aleluia. Então continua orando pelo teu filho que está nas drogas, continua orando pelo teu marido, continua orando pela tua casa, deixa roginar, deixa fazer cara feia, Aleluia. deixa divulgar, porque quando Deus pegar, quando Deus tomar, pode falar assim, chega, Ele é meu, Deus vai fazer. Amém? Aí vem Saul, todo serelepe, pimpão, bonitão de armadura, falou, vou para Naiot porque eu sou bravo. Isso aí é na nova tradução da linguagem do Bruno, tá bom? Às vezes eu falo um pouquinho assim. Então Davi saiu em direção a Ramá e falou assim, é hoje, meu irmão, vou acabar com tudo, já era, vou pegar geral. Só que o que acontece? Finalmente Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá, chegando no grande poço da cidade que chamava Seco da Gol, onde poderia encontrar Samuel e Davi, e informaram que eles estavam nas celas na casa dos profetas em Ramá. Olha o versículo 23. E aconteceu que enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou, e ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar na Naiot, casa dos profetas. O inimigo tinha um plano, o inimigo tinha um caminho, mas Deus chegou e acabou com tudo. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico imaginando Saul vindo, essa gente de ódio, grandão, andando pela rua. Quem vai sair atrás de Samuel? Fala comigo, pode ficar tranquilo. Sabe o que eu acho que é o Davi? Lá em Ramá, então tá lá em Ramá. Vou pra lá então, onde é que é? Pega ali. Isso aí, você pega aquela rua ali, perto do Shopping Independência, desce ali, Avenida ali. Então eu vou. Chegou lá e Davi andando pelo caminho aí. Daqui a pouco Davi começa a ele é tomado pelo Espírito de Deus. Ele é tomado pelo poder de Deus. E ele chega lá nesse lugar, ó, ao chegar, olha o que aconteceu. Ao chegar, despojou-se das suas vestes. Davi chega naquele, Saul chega naquele lugar. Se eu trocar os nomes, vocês gritam aí, tá? Eu faço isso. Saul chegou naquele lugar, tomado pelo Espírito Santo, Paulo. E quando ele entra no lugar de habitação, a primeira coisa que ele faz, ele começa a tirar as suas vestes. Só que isso aqui não tem um significado tão simples assim, como tirar um casaco, como tirar uma calça, como tirar a roupa. A palavra fala que vestes, ou então na tua tradução pode estar escrito túnica. No hebraico quer dizer a palavra bechet, que significa desonestidade e engano, pela presença de Deus. A partir do momento que Saul entrou num ambiente profético, onde a habitação que reinava ali era a habitação do Espírito Santo, o que aconteceu com Saul é que ele se despiu de todo engano, se despiu de toda a desonestidade, porque um ambiente onde habita a presença de Deus não pode haver engano. Aleluia. Não pode haver pecado, porque o ambiente onde habita a presença de Deus tem que haver paz, tem que haver sabedoria, tem que haver unção, cura, milagre, sobrenatural, salvação. O mover de Deus tem que estar na presença de Jesus exaltada. Amém? Onde há luz, não pode haver trevas. Onde há luz, não pode haver trevas. No ambiente santo, não pode haver sujeira. No ambiente de santidade, não pode habitar pecado. E a palavra fala que ao chegar, despojou-se das suas vestes, profetizou sobre o mesmo arrebatamento dos profetas na presença de Samuel e caiu. Caído aqui tem o significado de ser lançado ao chão, ser prostrado. Então não foi Samuel, não foi Saul que chegou naquele ambiente, não foi se jogando na presença de Deus, foi naquele ambiente onde ele chega tomado pelo Espírito Santo, ele começa
Ele não resistiu, tamanho a glória de Deus. Ele não resistiu o peso da glória de Deus. Quando a glória de Deus vem, você não consegue ficar de pé. Quando a glória de Deus vem, você não consegue ficar de pé. Romanos 14, versículo 11 diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Então a palavra diz que depois disso tudo que ele ficou caído, ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. O ficar nu aqui tem um entendimento espiritual que Saul, ele mostrou realmente a sua nudez. Ele se despiu das suas vestes reais que eram corruptas, enganosas, sujas. Ele se jogou no chão. Ele mostrou quem realmente ele era. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, é que todas as vezes nós possamos entrar na presença dele e mostrar realmente quem somos. Porque se tem um lugar que você não consegue mentir, se tem um lugar que você não consegue deixar de ser quem você realmente é na presença de Deus. Quando você fecha a porta do teu quarto, quando você dobra o teu joelho, você não tem como colocar máscara, você não tem como colocar vestes de disfarce, você não tem como dizer que você é uma outra pessoa. Naquele momento Deus lhe conhece e vê o teu íntimo. Deixa eu dizer uma coisa, bola de neve, Juiz de Fora, vocês têm o poder em Cristo de transformar uma atmosfera. Amém. Vocês carregam o poder em Cristo de transformar o ambiente. Vocês carregam o poder de Deus para transformar pessoas. Qual é o nome desse bairro aqui? Juiz de Fora mesmo? Tem um bairro aqui. Oi? Gonçalo? Não entendi. Costa Carvalho, é isso? Boa, obrigado. Vocês têm o poder de mudar Juiz de Fora. Vocês têm o poder de mudar a Costa Carvalho. Vocês carregam o poder de tocar a vizinhança. Vocês carregam o poder de tocar pessoas que passam aqui à frente. Vocês carregam o poder de Deus. Deixa eu dar um testemunho para vocês que está acontecendo lá na Barra da Tijuca, que não é Barra da Tijuca. Vocês vão entender. Nós somos a Bola de Neve Barra da Tijuca, mas atualmente nós não estamos no bairro da Barra da Tijuca. Sabe, nós perdemos o nosso tempo. Depois o Wellington, se quiser, explica melhor, eu já explicou para vocês. E nós estamos temporariamente num colégio, num bairro chamado Freguesia. E o local onde nós estamos, ele é um teatro de um colégio e ele é subterrâneo. E chegava lá para fazer culto, entrávamos para o estacionamento, entrávamos no teatro, fazíamos culto, saíamos para o estacionamento e íamos embora. E eu falei, cansou do sentimento? Não. Ah, tá. Eu faço isso, eu tenho intimidade com ele, fica tranquilo. E como é que muda o ambiente então? E o que acontece? De repente aquilo começou a me incomodar. A gente estava ali cultuando o Senhor num teatro. Eu falei, não, alguma coisa está errada. Então o irmão da igreja olhou para mim e falou assim, pastor, legal, a gente está aqui com o nosso culto nesse lugar, eu sei que a gente vai ter o nosso tempo, mas a gente parece que está na igreja perseguida. Eu falei, por quê? Porque a gente entra pelo estacionamento, vai para o teatro, cultua, vem embora, tudo fechado, na frente do teatro tem um portão que dá para a rua. Eu falei assim, não, vamos mudar essa história. Abrimos o portão da frente, colocamos 2 vidas na calçada, mandei fazer 2 faixas escrito Bola de Neve, começamos a evangelizar a calçada, abri a porta do teatro que dá para a rua, na hora do louvor a porta fica aberta. O que aconteceu? As pessoas passavam na calçada e começaram, o que está acontecendo aí dentro? O que rola aí dentro? É uma igreja, eu quero visitar, eu quero ir, estou sentindo alguma coisa boa que eu não passo aqui na calçada. Por quê? Porque nós estávamos ali trancados, trancando a presença de Deus. Nós estávamos ali de uma forma egoísta, querendo a presença de Deus para nós. Mas quando nós entendemos aquilo que nós temos, aquilo que nós carregamos, e quando nós abrimos a porta daquele lugar e falamos, vai Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, pessoas começaram a ser impactadas. Nós
culto, aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar de prestar homenagem ao Senhor. Mas o que o Senhor quer de vocês é: pega aquilo que vocês constroem, cultiva aquilo que vocês carregam, vão manifestar ali fora, vão para a calçada, leva evangelismo, faz festa, para carro, faz o que for, bota a placa na rua, solta a bola, solta a bomba, mas atrai nos olhos as presenças das pessoas para onde a presença de Deus está nesse lugar. Aleluia. Isso é uma mensagem para vocês. A gente começou a dar paçoca, começamos a distribuir paçoca, começamos a distribuir água, começamos a botar plaquinha. A gente tirou um engarrafamento na frente da igreja. A gente botou o cone fechando na faixa. O pessoal não vai dar problema. Eu falei: deixa dar problema. A palavra fala que a gente veio para trazer divisão mesmo, para trazer tumulto. A gente está aí para isso. Vamos embora. Começamos a evangelizar, né, ué? Isso aí, botando uma batucada na frente da igreja. O pessoal começou a batucar, vizinho saía e falou: meu Deus, para. Do outro lado tem um barzinho que está tocando funk pagode, botando uma batucada em frente ao barzinho do funk pagode. O pessoal falou: vocês são marrom, são mesmo. Mas a gente está aqui para chamar a tua atenção. A gente está aqui para chamar a atenção dessas pessoas. Nós estamos aqui falando assim: ei, olha para cá, porque não é o Bruno aqui não é o Júlio aqui não é o Dez, não é o Wellington, não é o Helder, não. Olha para cá, porque aqui, ó, tem a salvação para você. Aqui tem o lugar para a tua cura. Aqui tem lugar para a transformação da tua família. Aqui habita a presença de Deus. Glórias. Amém? Essa hora que você dá glória a Deus, aplauso para beber uma água. Nossa, cheguei e estava com uma frio, já estou com calor já. Abra comigo em Atos capítulo 16. Vocês estão felizes? Aleluia. Tem certeza? Amém. Vocês estão pensando no lanche já depois do culto? Também. Eu acho que é sincero, é isso aí. O crente gosta de comer, não é verdade? Olha para a pessoa que está do seu lado. Segura no ombro dela como um verdadeiro profeta. Fala assim: você tem o poder. Você tem o poder De transformar um ambiente. Ela pega o teu dedo assim, profeta, assim, aponta para o outro lado assim: irmão, você tem o poder de transformar o ambiente. Você quer receber isso na tua vida? Aleluia. Tem certeza? Então, abre comigo em Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor, enquanto os demais presos ouviam. Como assim? Paulo e Silas estavam na cadeia, presos. Eles receberam uma visão de Deus. Paulo queria para um lugar pregar, o Espírito Santo falou assim: não. Ele queria para outro lugar, o Espírito Santo falou assim: não. Ele queria para outro lugar, o Espírito Santo falou assim: não. De repente, ele dormiu e ele teve uma visão que o Espírito do Senhor falava assim: passa para Macedônia. E ele foi para um lugar, ele chega num lugar, no centro da Macedônia, chamado Filipos. E ali ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele conhece mulheres que se entregam ao Senhor. Ele começa a fazer um culto, ele começa a abrir uma célula. De repente, Paulo, naquele lugar que tinha uma célula, Paulo começou a abrir uma bola de neve lá, estava grande naquele lugar. E tinha uma mulher daquela cidade que ela começava a adivinhar as coisas. Paulo entende que ela era dominada pelo Espírito, repreende o Espírito dessa mulher. E os homens que ganhavam dinheiro com ela vão em cima de Paulo, levam Paulo preso. Aí você pergunta: Paulo estava fazendo alguma coisa de errado, sim ou não? Vocês estão aí vendo? Já estão pensando no sanduíche? Não, né? Paulo estava fazendo alguma coisa assim, de errado, sim ou não? Mais forte, sim ou não? Não. Ele foi levado para aquela cidade por uma visão de Deus. Ele foi usado por Deus. Ele tocou pessoas no poder de Deus. Ele libertou o poder de Deus. De repente, um homem usado por Deus estava na cadeia. Só que Paulo entendeu que ele era o templo do Espírito Santo. Paulo entendeu que ele carregava a presença de Deus. Paulo olhou para um lado e a cadeia naquela época era muito pior do que a cadeia hoje em dia. Era um lugar onde passava rápido, tinha esgoto, não pegava sol, escuro.
estavam doentes. E Paulo olhou para aquele cenário. Paulo olhou para um lado, olhou para o outro, presos. E ele pensou assim: ei, eu sou um lugar de habitação. Silas, você é um lugar de habitação. Estamos aqui algemas, presos, tratados como marginais, vivendo um momento de adversidade. Mas sabe o que eu vou fazer? Em um momento de adversidade, eu vou semear. No momento de adversidade, eu vou plantar. Porque eu sei que no momento de adversidade, se eu plantar certo, se eu semear certo, também vou colher da maneira certa. Aleluia. Então, naquela cadeia, naquele lugar, o que Paulo fez? Estou preso, estou derrotado, mas eu sou um lugar de habitação, amém? Amém. Ele olhou para o cenário externo, estava tudo acabado, mas ele olhou para dentro e ele viu aquilo que ele carregava. E olha o que a palavra diz no versículo: Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor, enquanto os demais presos ouviam. Então, no lugar de adversidade, num lugar extremo, num lugar de problema, Paulo pegou o banquinho dele, sentou do lado de Silas. Falou: aí, Silas, estão presos, né? Eu sou Paulo, ele é Silas, que a história é minha. E falou assim: Silas, só tem uma coisa que a gente pode fazer. Aí Silas olhou para ele e falou assim: cantar aquela velha canção. E eles começaram lá na cadeia. Porque ele vive, posso crer no ar. Sabe que vocês conseguem imaginar dois homens presos com algemas no fundo de uma cadeia, presos injustamente, difamados, torturados, começaram a adorar. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Sabe o que Paulo vai fazer na igreja? No momento da adversidade, semeia. E sabe como o crente semeia no momento da adversidade? Adorando. Sabe como o crente semeia no meio da adversidade? Jejuando. Sabe como o crente semeia no momento da tribulação? Dando glória. Sabe como o crente semeia no momento da dificuldade? No momento que está tudo dando errado, lendo a palavra, joelho no chão, boca no pó. Sabe como minha mãe semeava quando ela queria que o filho dela entrasse nos caminhos do Senhor? Eu chegava em casa 4, 5 horas da manhã, louco de nem lembro o que, minha mãe estava ajoelhada na cama dela orando, e ele passava
Ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ei, bola de neve de fora, você pode estar chegando hoje, mas vai chegar o amanhecer sobre a tua vida, vai chegar o amanhecer sobre essa igreja, e a meia-noite as cadeias foram abertas. Aleluia. À meia-noite as algemas caíram ao chão. À meia-noite o terremoto começou a acontecer naquele lugar. Ei, igreja, deixa eu te dizer uma coisa. O ambiente hoje pode estar dessa maneira, mas no mundo espiritual está acontecendo terremoto em Juiz de Fora. O mundo espiritual está acontecendo terremoto nesse lugar. No mundo espiritual, cadeias estão sendo abertas. No mundo espiritual, o terremoto está acontecendo aqui. Atividades demoníacas estão sendo expulsas e abaladas. Os anjos de Deus estão invadindo esse lugar. A glória de Deus está tomando esse ambiente. Os vizinhos da direita, da esquerda, da frente e de trás estão sendo alcançados. Deus está mandando anjos aqui nesse lugar. Há um anjo que desce agora no
Pra guerra
Cura